Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CIA referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje Paulo Correia, CEO da CIA, Milton Lucato, CFO, e o time de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CIA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Paulo Correia, CEO da CIA, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo Correia, pode prosseguir. Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês novamente sobre o resultado do primeiro trimestre desse ano de 2022. Um trimestre que marcou, de novo, uma recuperação comercial da companhia muito forte. A gente viu ainda o primeiro trimestre sendo impactado, principalmente no mês de janeiro, pela pandemia, à medida em que o número de casos foi caindo e de fato, as restrições foram evoluindo ao longo do trimestre. A gente, então, começou a ver uma dinâmica bastante diferente na venda, cada vez mais crescente. Então, como vocês podem ver nesse primeiro slide, no gráfico do lado esquerdo, pelo alto, a gente vê aqui o crescimento da receita de mercadorias versus 2019, em que a gente começou janeiro num nível de 9% de crescimento e estivemos em março com 20% de crescimento. É importante ressaltar que isso significa, então, um crescimento de 18% de vestuário contra 2019 e 61% contra o ano anterior. Na categoria de eletrônicos, a gente teve uma venda similar ao ano de 2019, então recuperamos o patamar de venda de 2019 e um crescente de 50% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Esses números de vendas especificamente mostram claramente a evolução do crescimento da companhia. E o que a gente está vendo no início do segundo trimestre é uma tendência positiva, uma manutenção dessa tendência positiva, apesar de todas as incertezas do cenário macroeconômico, a gente continua vendo uma performance condizente com esse gráfico que a gente está olhando aqui para o lado esquerdo. Acho que é importante também mostrar que, além disso, a gente está vendo uma evolução na margem bruta de mercadorias, né? Então, comparado com o ano passado, a gente conseguiu recuperar mais de 4 pontos a margem da companhia, chegando mais próximo aos níveis pré-pandemia, apesar de todas as pressões inflacionárias
que vem acontecendo em termos de custos de materiais. Acho que a gente vem tendo muito sucesso em conseguir encontrar precificações competitivas que estão permitindo essa venda acontecer e, ao mesmo tempo, uma recuperação, uma recomposição das margens, como a gente está vendo. Acho que vale também destacar aqui ainda nesse slide o fato de que a receita online, apesar de termos aí elementos de comparação ainda bastante desafiadores, como o primeiro trimestre de 2021, a gente conseguiu fazer um crescimento de quase 50%, um crescimento bastante expressivo, o que mostra que a nossa operação continua online, omni, continua evoluindo claramente dentro desse contexto. Passando para a próxima página, eu queria começar a explorar um pouco daquilo que a gente vem falando desde a nossa abertura de capital, que é a nossa agenda de construção de valor. E eu acho que esse trimestre mostra exatamente isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente começa a colher alguns desses frutos de todas essas alavancas que a gente vem acelerando e implementando, apesar de todos os desafios da pandemia, essas alavancas todas começam a dar os primeiros resultados, a gente começa a ver o nosso patamar de venda ir para outras velocidades, e à medida que isso está acontecendo, a gente também continua avançando em cada uma dessas alavancas. Então, uma delas era a alavanca da expansão. Então, a gente abriu mais 2 lojas nesse primeiro trimestre, totalizamos 319 lojas, e a gente vai continuar abrindo no segundo trimestre. Nesse momento, a gente já está com 323, as inaugurações continuam acontecendo. O plano de crescimento que a gente estabeleceu de 20 a 25 lojas por ano continua absolutamente on track, continuamos avançando nesse sentido. E, além disso, acho que também vale a pena destacar que isso aconteceu no mês passado, uma inauguração da nossa fórmula ACE no shopping Anália Franco, mais uma Double Door, a terceira Double Door que a gente tem no país. A gente tem uma aqui em Campinas, outra em Fortaleza, essa é a terceira Double Door ACE, com extremo sucesso até agora. A gente está vendo marcas bem importantes acontecendo. A gente chegou a faturar, nesse ano de 2021, só com a marca ACE, algo em torno de 450 milhões em termos de vendas totais, o que mostra o potencial e a força dessa categoria especificamente, olhando para frente. Passando para a próxima página, a segunda alavanca aqui dentro da nossa apresentação é a da transformação digital. Como eu falei antes, a nossa receita bruta cresceu praticamente 50%, fechamos uma venda de acima de 200 milhões de reais nesse trimestre, e eu acho que o grande contribuidor para esse resultado tem sido o nosso foco, a nossa capacidade analítica de entender toda a nossa base de clientes e criar réguas e diálogos e canais que sejam relevantes para que a gente possa ter mais assertividade, mais produtividade na forma como a gente vem se relacionando com os nossos clientes também. Cada vez acertando mais em cima do entendimento das preferências desses clientes para as nossas ofertas, as nossas promoções e os nossos conteúdos de moda e de produto que a gente vem evoluindo também. Como resultado disso, a gente cresceu a nossa base ativa de clientes online, apesar da reabertura, né, das lojas das limitações e do fim das restrições como um todo. E a gente está vendo a base de clientes multicanais explodindo, né? Estamos praticamente quase o dobro do que a gente tinha, e a gente já está vendo essa mudança de spending por conta disso, porque o cliente multicanal nosso, de fato, ele gasta quase 100% a mais do que o cliente monocanal. Isso faz com que a nossa profundidade de relacionamento com os nossos clientes vá aumentando. Nosso programa C&A e Você continua muito firme. A gente tem mais de 20 milhões, chegamos a essa marca aí
simbólica, muito importante para a gente, de mais de 20 milhões de clientes dentro do nosso programa de relacionamento. Lembrando sempre que o programa de relacionamento é a plataforma que a gente usa exatamente para conseguir conectar todos os canais da companhia, seja o online, seja o marketplace, seja o WhatsApp, seja o próprio Minha CIA e também agora, mais recentemente, o CAP. Eu vou falar sobre o CAP daqui a pouquinho. E eu acho que também vale a pena também reforçar a força dessa dimensão de relacionamento, como eu estava falando, a partir dessa plataforma do CE Você, e um dos canais que mais tem se beneficiado com isso é o WhatsApp. A partir desse conhecimento da nossa base, os nossos assessores de vendas têm cada vez mais conseguido trazer conteúdos muito relevantes, muito interessantes para a nossa base de clientes, e a gente está vendo cada vez mais o avanço através de todo o investimento em tecnologia que a gente fez e vem continuando a fazer, no sentido de você realmente conseguir responder rapidamente e conseguir prestar um serviço melhor, e isso, como consequência, traz um nível de recorrência maior e um nível de spending maior dos nossos clientes que estão se relacionando conosco. Então, os nossos clientes, a gente está vendo que os gastos, um ano contra o outro, estão aumentando por cliente algo em torno de 14%. Mudando de página, próximo slide, eu queria fazer a transição para a terceira das alavancas de construção de valor, que é a alavanca de supply, né? Supply chain. A gente tinha como plataforma, e continua tendo, obviamente, a modernização do nosso modelo operacional. A gente tem agora a nossa operação push-pull, por exemplo, que já está ficando cada vez mais madura, garantindo uma redução de ruptura de itens, que, obviamente, isso também é mais um fator que tem contribuído para a nossa assertividade e para a nossa venda propriamente dita. Ao mesmo tempo, casado com isso, a gente vem aumentando e avançando na implementação do nosso RFID. A gente agora já está com 214 lojas. Essas 214 lojas respondem por mais de 80% da venda da companhia, e isso faz com que, lembrando que o primeiro impacto claro dessa tecnologia nos dá a condição de ter uma acuracidade muito boa. Na verdade, a gente está chegando numa acuracidade compatível com os benchmarks da nossa categoria, 95%, e essa acuracidade faz com que a jornada e a experiência online fique cada vez mais assertiva, porque a partir daí o cliente tem de fato acesso, quando está na jornada online, a todo o estoque de fato que existe em cada uma das lojas, e por conta disso a gente consegue ter um nível de conversão maior do que a gente tinha anteriormente sem essa tecnologia. Ao mesmo tempo, estamos muito orgulhosos de ver a nossa qualidade de entrega dos nossos pedidos online. A gente vê o nosso CD do e-commerce, que é realmente best in class. A gente tem, ele está 100% operacional e está fazendo com que o nosso nível de serviço vá crescendo, né? Então, nossa entrega hoje em dia, por exemplo, para a região aqui de São Paulo, mais de 90% dos pedidos a gente entrega em até 2 dias. A gente, inclusive, trouxe para esse mês a modalidade de entrega até 2 horas. Uma parte aqui de São Paulo, parte do Rio, a gente está conseguindo entregar algo que a gente está chamando de entrega expressa em até 2 horas, o que é absolutamente melhor do que qualquer uma das experiências que a gente tem na nossa categoria. E eu acho que isso traz, de novo, mais uma vez, uma velocidade maior. Então, a gente está conseguindo entregar no Brasil como um todo em até 2 dias, mais de 50% dos pedidos. Também é um padrão bastante alto para a nossa categoria. E eu acho que mais vai mostrando que a gente vem executando e implementando aquilo que a gente veio desenhando e combinou desde o princípio, com muita consistência e com muito impacto e qualidade para os nossos clientes. Por fim, a quarta alavanca, eu acho que essa daqui a gente tem ainda
tem tido trimestre após trimestre realmente a oportunidade de compartilhar com vocês as evoluções que esse produto vem trazendo para a gente. A gente iniciou, lembrando que a gente iniciou a nossa operação de crédito própria em dezembro do ano passado. A gente lançou o C&A Pay no mercado no dia 5 de dezembro do ano passado e agora tivemos a alegria de chegar ao primeiro 1 milhão de cartões em menos de um pouco mais de 5 meses de operação. Então, isso acho que mostra a força, primeiro, a aceitação desse produto pela base de clientes, que está sendo fantástica. Segundo, acho que a assertividade no desenho e na construção de produtos, serviços e formato de operação desse serviço, e isso está fazendo com que esses números sejam feitos de uma maneira muito natural, sem nenhum tipo de aceleração exagerada, um nível de inadimplência absolutamente sob controle, melhor até do que a gente tinha desenhado no início do nosso business case, até porque a gente tem um time bastante forte, com uma governança muito estabelecida, e isso faz com que, através, com elementos tipo comitê de risco, de crédito funcionando, a gente, apesar de estar navegando num cenário macro muito adverso, a gente vem conseguindo trazer resultados e impacto concreto para o nosso negócio. Como uma informação adicional aqui, o nosso limite de crédito médio tem sido em torno de R$ 650, lembrando que é um cartão private label, então para o spending 100% na C&A, não em terceiros. E o ticket médio do C&A Pay, como uma consequência, vem trazendo na primeira compra algo em torno de 60% maior do que o ticket médio normal dentro da companhia. E na segunda compra, nas demais compras, 25% maior. Então, é aí que vem exatamente o racional e a evidência da alavanca mudando o patamar de crescimento e de comercialização da nossa empresa. A gente começou novos produtos já a partir do primeiro trimestre, que eles visam exatamente buscar um nível maior de rentabilidade dessa unidade de negócio. O seguro bolsa protegida e o saque emergencial foram incluídos, e tem outros produtos que estão no forno, nós vamos estar lançando ao longo do ano. Então, considerando tudo isso, a nossa oferta de crédito, combinando C&A Pay com a parceria Bradesco, chegou a 20% das vendas de 2022, lembrando que a gente saiu lá dos mid-teens no início da jornada, a gente já está começando a ver os primeiros impactos aí concretos de todo esse trabalho, num prazo de tempo realmente muito curto e para a gente surpreendentemente positivo. Então, acho que esses são a evolução das 4 alavancas, absolutamente on track, absolutamente dentro daquilo que a gente imaginava. Obviamente, elas trazem um nível de competitividade para a nossa companhia cada vez mais forte, tornando a C&A, apesar de toda essa dimensão pandêmica que a gente viveu, muito mais robusta como empresa, muito mais forte, preparada para o crescimento nos próximos trimestres. Próximo slide, queria falar um pouco do Dia das Mães, evento que está acontecendo esta semana. A gente tem é um evento muito importante para a gente tem tido uma performance muito interessante nesse evento. A gente tem uma campanha, acho que aqui a gente só tentou trazer um exemplo de como hoje a comunicação da companhia está totalmente integrada, né, através de seus diversos canais digitais e físicos, e isso vai trazendo essa unidade, essa consistência da mensagem e a clareza daquilo que a gente vem fazendo. E eu não poderia deixar de destacar a evolução da assertividade das nossas coleções. Convido a cada um de vocês que está aqui no nosso call, vale a pena fazer uma visita à nossa loja, vale a pena ver como os nossos produtos estão evoluindo, as respostas dos nossos clientes, seja através das vendas, seja através de pesquisa que a gente vem fazendo, tem sido clara e muito positiva em relação à dimensão produto e a todos os investimentos que a gente veio fazendo nessa dimensão também nesses últimos anos.
totalmente integrado. Dia das Mães promete ser um evento muito importante para a gente. Esse final de semana, especificamente, também deverá ser uma história muito, muito interessante, muito importante. E eu queria finalizar a minha parte aqui, antes de passar a bola aqui para o Milton. Ele vai falar um pouco mais detalhes da dimensão financeira e dos resultados. Eu queria também destacar que a gente lançou o nosso relatório anual de 2021, que foi auditado. E nesse nosso relatório, a gente tentou trazer mais claramente os nossos compromissos de ASG para 2030. E eu queria aproveitar essa ocasião aqui para destacar os 4 grandes tópicos que a gente está olhando e a gente vai avançando a cada momento com cada um deles. Tá? Então, o primeiro deles, o uso de matérias-primas sustentáveis. A gente vai chegar a pelo menos 80% dessas matérias-primas mais sustentáveis até o final dessa década. Segundo, a dimensão da diversidade e da equidade. A gente quer ter no mínimo 60% de participação feminina dentro da nossa companhia. Isso já é uma realidade hoje, a gente não quer abrir mão disso. E a gente quer aumentar em 50% a participação de indígenas, pretos e pardos em posição gerencial, ou seja, de liderança. Eu acho que a gente quer de verdade trabalhar cada vez mais fortemente a formação de um time diverso e desenvolver esse time diverso para, de fato, ocupar cargos de liderança executiva. A terceira dimensão, que a gente tem sido um destaque, né? Todos os relatórios que disponíveis hoje mostram a nossa liderança nesse sentido aqui no Brasil, que é a dimensão da circularidade. Os princípios de circularidade estão sendo como target, pelo menos 50% dos nossos produtos estarão regidos por esses princípios de circularidade. E a outra dimensão também, o outro objetivo é a redução do plástico por alternativas mais sustentáveis em pelo menos 50% do volume que a gente tem hoje. Para a gente garantir que a gente está trabalhando na direção certa e com foco, a gente ampliou a atuação do nosso Comitê de Recursos Humanos, que passa a ser agora denominado como Comitê de Recursos Humanos e Sustentabilidade. E que ele tem a função de assessorar o Conselho de Administração na estratégia e nas responsabilidades relacionadas a esse tema. Ou seja, nós vamos dar mais clareza e mais consistência, mais governança a um princípio que tem sido já extensamente trazido por nós já há alguns anos e agora de uma maneira mais estruturada e mais governada. Vou passar a palavra agora para o Milton, nosso CFO, que vai apresentar os resultados do ano, ou do trimestre, desculpa. Obrigado, Paulo. É um prazer estar com todos vocês aqui. Antes de começar a apresentar os números em si, eu acho importante contextualizar a dinâmica desse trimestre, né? Ela foi altamente impactada pela sazonalidade do nosso negócio e a inflação, né, vem ofuscando um pouco a recuperação de vendas, né? Os destaques que o Paulo falou no início. Na verdade, o que a gente está vivendo aqui em termos de agressão aos custos, quando a gente olha para o P&L, isso vem ofuscando um pouco aquele brilho. Mas enfim, vamos aos números, né? Tivemos um crescimento de receita líquida total de 54% no trimestre, chegando a 1,2 bilhão. A receita líquida de mercadorias, né? Vocês veem ali naquele quadrinho à direita, a combinação, né, do vestuário, Fashiontronics e outros, essa receita de mercadorias cresceu 59%, enquanto o indicador de venda nas mesmas lojas foi de 53,5%. Então, um crescimento robusto, né, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E como o Paulo já comentou também, destaque para o crescimento de vestuário em relação a 19%, chegando a 19%, importante crescimento. E Fashiontronics, né, quando a gente compara com 19%, ele ficou ligeiramente positivo. E esse é o primeiro trimestre que isso acontece desde o início da pandemia. Então, a gente está com todos os sinais
positivos aqui de aceleração do top line da companhia e como management nós estamos alinhados, né, que esse crescimento ele tem a ver com qualidade daquilo que nós estamos mostrando para as nossas clientes e também o plano de execução das nossas alavancas lá de geração e de crescimento. Então, aqui estamos plenamente satisfeitos, né? E a receita de outros ali, não menos importante, né? Ela é composta principalmente por serviços financeiros, que foi de 72 milhões, com um crescimento de 6,1%. Isso foi por conta já do início da operação do CAPay e também da venda de carteira de recebíveis dos cartões da parceria Bradescar. Então, aqui encerra o tópico ali do top line. No lucro bruto, a gente teve no trimestre 567 milhões, 62% maior do que o primeiro trimestre de 21, então também um crescimento robusto. Margem bruta de mercadorias ficou em 45%, 4,2 pontos percentuais melhor em relação a 21, né? E apenas 0,7 abaixo de 19. Depois a gente vai dar um destaque também em termos de perspectiva, né, dessa margem no ano comparado com 19, mas aqui é importante pontuar essa evolução. Margem de vestuário ficou em 51%, aumento de 4,6 pontos percentual. E aqui tem, obviamente, o impacto da base mais fraca de comparação do primeiro trimestre de 2021 em função da pandemia. E aí, por outro lado, a nossa estratégia de precificação mostrando aqui o seu valor também. Em Fashiontronics, né, que inclui beleza, a margem foi de 19,5, com aumento de 1,1 ponto percentual, principalmente devido ao aumento da participação no segmento de beleza, com margem melhor do que celulares e smartphones. E a gente, como eu falei ali em cima, né, a gente continua com o entendimento que a margem bruta de mercadorias vem se recuperando, continuará se recuperando, fechará o ano melhor do que 2021, mas nesse momento, com a visão que nós temos, ligeiramente abaixo do que o período pré-pandêmico. Tá? Então, clareza aqui. Nas despesas, se a gente for para o próximo slide, as despesas operacionais em caixa aqui, né, sem a depreciação, elas somaram 570 milhões, 47% maior do que o primeiro trimestre de 21, e aqui eu vou detalhar mais um pouco algumas razões desse aumento, né? Despesas de vendas, elas foram 442 milhões, com um aumento de 28%. Importante destacar, né, que temos 22 lojas a mais, isso traz despesa nova também do que o primeiro trimestre de 2021. A inflação acumulada para o período foi de mais de 11%, isso também traz um pouco mais de agressão para o sistema, e aí essa inflação tem impacto principalmente nas linhas de pessoal e de custo de ocupação. E a operação online, apesar de ter mantido a participação praticamente igual, né, ela teve um crescimento de mais de 40%, e isso puxa mais despesas variáveis também. Nas despesas gerais administrativas, tivemos um aumento de 151%, chegando a 127 milhões. Aqui é importante olhar com moderação. Temos que tirar o impacto da reversão de contingências trabalhistas na base, né, do ano anterior, que foram de 41 milhões. Ajustando a base por esse efeito, o aumento teria sido de 38%. Nesse aumento também temos que considerar o primeiro trimestre de operação do CAPay, que representou um acréscimo de aproximadamente 10 milhões em despesas também. Então, o indicador de alavancagem operacional, que considera despesas operacionais sobre a receita líquida, ficou em 47%, apresentando uma melhora de 2,4 pontos percentuais em relação a 21. Aqui tem a beleza do que o Paulo comentou, do avanço das alavancas e do top line, e isso tem um custo de estruturação, e eles não andam na mesma velocidade, né? E como eu falei já em calls anteriores, nós temos que ter aqui pulso firme no sentido de garantir a continuidade dos investimentos, tanto em CAPEX quanto em OPEX, para aquilo que
está gerando, obviamente, resultado, e isso traz, num primeiro momento, um desequilíbrio e uma ineficiência operacional, que quando eu olho, né, para frente aqui, como gestor da companhia, eu plenamente seguro de que a gente está fazendo a coisa certa para colher os frutos lá na frente. Quando a gente olha para o EBITDA ajustado, né, ele ainda é negativo, e aí tem o que eu falei lá no início da sazonalidade do nosso negócio aqui, né? Então ele foi negativo em 107 milhões, em que pese ter sido melhor do que 21. Consequência do plano de crescimento ainda em curso, que traz esse descasamento que eu falei entre despesa e receita em um primeiro momento. Temos segurança de que essa relação, obviamente, ao longo do tempo, ela vai se mostrando mais eficiente. Temos a inflação, ela não estava no game com essa intensidade, né, com essa voracidade, então é outro assunto para a gente administrar nos dois lados, né? Tanto na precificação quanto agora na gestão mais eficiente de custos também. E aqui, assim, olhando um pouco para frente, né, volta a patamar de margem EBITDA pré-pandemia, a gente está olhando lá para 2023, final de 2023, início de 2024. Esse é um pouco do que a gente está projetando. E falando agora de lucro líquido, né, margem líquida, no primeiro trimestre de 21 a gente teve um prejuízo de 152 milhões, piora do resultado em consequência do aumento de 79% nas despesas financeiras, né, em função da alta de juros também, que ela não estava planejada desse jeito. Tem o carrego, né, dos empréstimos e também ajuste a valor presente das contas de fornecedores e a contabilização monetária do pagamento ali que a gente tem a fazer pelo buyback ali do Balcão Futuro junto à Bradescar. Essas são as principais razões aqui. E olhando para investimentos, nós investimos quase 56 milhões nesse trimestre. Aqui a gente já vê um pouco daquele efeito que o Paulo também comentou, né? Os maiores investimentos nas alavancas, eles atingiram o seu pico ali em 2021, então esse investimento nesse trimestre ele já se mostra ali um pouco mais de 20% menor do que o primeiro trimestre de 21. O foco continua em tecnologia, em digital. Então, desses 56, 25 milhões foram para esse pilar. E novas lojas, nesse período, consumiu outros 23 milhões também. A alavanca de supply, com gradual entrega de projetos, reduz um pouco a necessidade de novos investimentos. Então, aqui a gente entende que os grandes investimentos já foram feitos e agora a gente entra na fase da colheita. E para o ano, devemos ficar, em termos de investimentos totais, né, abaixo do valor investido em 21, que atingiu ali o recorde necessário, eu preciso ressaltar isso, necessário de 680 milhões e para a gente cobrir um pouco do gap que a gente não havia investido em anos anteriores. Porém, né, o investimento de 22 ficará abaixo desses 680 e acima também dos patamares históricos que não eram dos maiores também. Então, aqui a gente está buscando o equilíbrio, né, entre investimento, retorno e caixa e estrutura de capital também. E aqui, finalizando a minha parte, assim, é importante destacar a sazonalidade do nosso negócio, que possui um consumo maior de caixa no início do primeiro semestre e uma relevante geração operacional no segundo semestre. A gente tem que ainda olhar para a C&A com esse olhar mais sazonal. Estamos trabalhando com isso, né? Mas a mudança não é da noite para o dia. A gente está bastante responsável nesse assunto. Depois, os nossos projetos estratégicos, eles demandarão um nível menor de investimento, que nem eu já falei, quando a gente compara com 2021. Aí, o que acontece, né? Em 2023, nós vamos ter amortização importante de dívida contraída anteriormente, e para isso a gente já está reforçando o nosso caixa. Fizemos a nossa primeira emissão de notas comerciais ali no primeiro trimestre, e também, conforme a gente já divulgou em fato relevante, nós temos debêntures em curso. Então, tudo isso olha com muita responsabilidade
os compromissos que nós teremos em 2023 e olha também com responsabilidade a estrutura de capital para garantir a continuidade dos investimentos, né, tanto em CAPEX quanto em OPEX da companhia. Então, aqui, assim, eu acho que chegou num momento de estruturação do necessário, da construção, e agora a gente já deveria entrar no período de colheita disso. Bom, com isso, aqui eu fecho essa parte da nossa conversa de hoje e passo para a sessão de perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas somente de investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, digite *1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Se eventualmente alguma pergunta não for selecionada agora, ela será respondida após o término da teleconferência pelo time de RI da companhia. A próxima pergunta virada ao webcasting. Olá, bom dia. Primeira pergunta, como disse a operadora, vem do webcast. Ela vem de Carlos Herrera, da Condor Insider, e ele basicamente tem 3 perguntas, né? Primeira pergunta do Carlos é: como vocês estão vendo o avanço da inadimplência? Durante o período de transição com o Bradesco, o aumento da inadimplência já impacta os resultados da C&A ou vocês continuam como intermediários? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta dele é a seguinte: como vocês estão vendo a dinâmica do SG&A para o resto do ano em termos de percentual da receita? E aí, por último, a terceira pergunta dele é: estão tendo alguma pressão de concorrência? Oi, Carlos. Bom dia, obrigado pela pergunta. Pegando aqui pela ordem, inadimplência, né? Vamos dividir em 2 aqui. A inadimplência do CAP, ela ainda é muito baixa, e a razão disso é porque nós estamos construindo, né, as safras ainda. Então, nós temos um planejamento de construção dessas safras. Nesse momento, o percentual de inadimplência está totalmente aderente ao desenho, em que pese muito baixo. Então, ainda a gente vai precisar de mais tempo para estabilizar, né, tanto a carteira quanto o perfil dessa carteira. Mas, nesse momento, ela é baixíssima, eu te diria, irrelevante. Quando a gente olha para a parceria Bradescar, entenda que nós estamos num período de transição que nada mais é do que a manutenção do que existe na nossa relação com o Bradesco. Então, nós ainda fazemos um share de 50% dos resultados, que é a combinação da receita proveniente daquela base, menos inadimplência, menos despesas. Esse resultado, ele é dividido por 2. Então, nós somos co-participantes dessa inadimplência. O que a gente viu e vem vendo, né, é um aumento da inadimplência. Entretanto, o banco ele é bastante cauteloso também, já tomou as medidas para isso, ou pelo menos para neutralizar, e a gente não vê o resultado sendo impactado de forma relevante por conta disso. Você viu lá, que eu até falei, né, que houve uma venda de carteira, né? Isso acaba, por um lado, ajudando, né, não de forma proposital, mas acaba tendo um sincronismo ali de movimentos em que a gente não sentiu um hit relevante no resultado desse trimestre por conta da inadimplência. Então, fechei aqui a primeira pergunta. A segunda, do SG&A, eu falei, um pouco já estava na minha fala ali, né? A relação ainda ela não é a desejável, mas ela é a necessária.
À medida em que os trimestres forem ocorrendo, obviamente o percentual vai diminuindo, porque eu vou naturalmente aumentando o top line. Então, o primeiro trimestre foi o menos eficiente, até chegar no quarto o mais eficiente. Então, a gente vai ver uma relação melhorando quarter a quarter e, óbvio, é nossa responsabilidade também tomar as medidas necessárias, eu diria que essa é uma das especialidades da casa, para voltar do nível de eficiência que a gente precisa, porque essa inflação ela não estava no game por tanto tempo. Então, obviamente, nós trabalharemos para acelerar essa eficiência também. E a terceira, com relação à concorrência, acho que o Paulo fala melhor do que eu sobre esse assunto aqui. Carlos, eu acho que a dimensão concorrência está de maneira normal. Eu acho que todo mundo vem tentando evoluir e fazer avanços aí na sua proposta como um todo. Mas, nesse momento, eu não vejo nada anormal, nada diferente acontecendo no mercado em termos de pressão adicional. Acho que a gente tem hoje um nível de oferta de produtos e competitividade de preços muito boa e eu acho que os nossos serviços através de canais, dos nossos canais também é bastante forte, bastante competitivo. Então, nesse momento, não vejo nada anormal acontecendo. Senhoras e senhores, novamente lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Correia para as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, compartilhar aqui a nossa confiança nesse crescimento e, de fato, o impacto que todas as nossas alavancas dentro do nosso plano estratégico estão começando a trazer para o nosso negócio e entendendo que essa dimensão, obviamente, inflacionária traz um desafio adicional, mas eu acho que a companhia tem um vasto nível de experiência no que diz respeito à gestão da rentabilidade da mesma, e esse processo que está acontecendo agora foi absolutamente desenhado e previsto por todos nós, tirando o pedaço da inflação especificamente. Mas, fora disso, acho que a gente está completamente no trilho. Nossos clientes, claramente, cada vez no maior número e mais felizes, com um spending maior conosco. Acho que a tendência é muito positiva, olhando para frente, e ao longo do ano, certamente, a gente vai ver a evolução do resultado da companhia como um todo, trimestre a trimestre. Queria agradecer a presença de todos, ao nosso time, que tem feito a diferença nesse sentido, e um ótimo dia para todos. A teleconferência da CIA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.